Tempo comum, 32ª semana, sexta-feira. Tema: 80. O sentido cristão da morte. Pontos a meditar. 1. Não podemos viver de costas para esse momento supremo. Preparamo-nos dia a dia. 2. A morte adquire um novo sentido com a morte e ressurreição de Cristo. 3. Lições que a morte nos dá para a vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa fala-nos da segunda vinda de Cristo à Terra, que será inesperada. Assim como o relâmpago brilha de um extremo a outro do céu, assim será o dia do Filho do Homem. Neste discurso do Senhor, interpõem-se diversos planos de acontecimentos e em todos eles se faz finca-pé na súbita chegada de Jesus glorioso no fim dos tempos. Os discípulos, levados por uma curiosidade natural, perguntam onde e como terão lugar esses acontecimentos que acabam de ouvir. O Senhor responde-lhes com um provérbio certamente conhecido por eles: onde quer que esteja o corpo, aí se juntarão as águias. Jesus quer dizer que, com a mesma rapidez com que as aves de rapina se dirigem para a presa, assim será o encontro do Filho de Deus com o mundo no fim dos tempos e com cada homem no fim dos seus dias. Porque sabeis muito bem, escreve São Paulo aos primeiros cristãos de Tessalônica, que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. É mais um apelo à vigilância, a fim de que não vivamos de costas para esse dia definitivo, o dia do Senhor, em que finalmente veremos Deus face a face. Santo Agostinho, comentando essa passagem do Evangelho, ensina que estas coisas permanecem ocultas para que estejamos sempre preparados. Em alguns ambientes, não é fácil falar da morte. Parece um assunto desagradável, até de mau gosto. No entanto, é o acontecimento que ilumina toda a vida, e a Igreja convida-nos a meditá-lo, precisamente para que esse momento supremo não nos encontre desprevenidos. O modo pagão de pensar e de viver de muitas pessoas, mesmo de algumas que se dizem cristãs, leva-as a tentar apagar os sinais indicadores de que caminhamos a passos largos para um fim. E tomam essa atitude porque ignoram o verdadeiro sentido da morte, ao invés de considerá-la como uma amiga ou mesmo como uma irmã. Encaram-na como uma catástrofe, a grande catástrofe, que um dia deitará por terra os planos e aspirações e que concentram todo o sentido da vida. Portanto, pensam, é preciso ignorá-la, como se não nos afetasse pessoalmente, ao invés de vê-la como na realidade é, a chave da felicidade plena, consideram-na como o fim do bem-estar que tanto custa conseguir aqui embaixo. Na sua falta de fé operativa e prática, ignoram que o homem continuará a existir, ainda que tenha de mudar de casa. Como a liturgia nos recorda frequentemente, a vida não é tirada, mas transformada. Para o cristão, a morte é o fim de uma curta peregrinação e a chegada à meta definitiva, para a qual se preparou dia a dia, pondo toda a alma nas tarefas cotidianas, mediante as quais e através das quais conquistará o céu. Por isso, esse momento não chegará para ele como um ladrão na noite, porque conta serenamente com esse encontro definitivo com o seu Senhor. Sabe bem que a morte é uma passagem e uma mudança para a eternidade, depois de percorrer este caminho temporal. Contudo, se alguma vez te intranquilizas com o pensamento da nossa irmã, a morte, porque te vês tão pouca coisa,
Anima-te e considera que será esse céu que nos espera quando toda a formosura e grandeza, toda a felicidade e amor infinitos de Deus se derramarem sobre o pobre vaso de barro que é a criatura humana e a saciarem eternamente, sempre com a novidade de uma aventura nova. 2. A Sagrada Escritura ensina expressamente que Deus não fez a morte nem se alegra com a perdição dos vivos. Antes do pecado original, não existia a morte, tal e como hoje a conhecemos, com esse sentido doloroso e difícil com que tantas vezes a temos visto, talvez de perto. A rebelião do primeiro homem trouxe consigo a perda dos dons extraordinários que Deus lhe tinha concedido ao criá-lo. E assim, agora, para chegarmos à casa do Pai, nossa morada definitiva, temos que atravessar essa porta. É a passagem deste mundo para o Pai. A desobediência de Adão acarretou, junto com a perda da amizade com Deus, a perda do dom gratuito da imortalidade. Mas Jesus destruiu a morte e iluminou a vida. Tirou-lhe a sua maldade essencial, o aguilhão, o veneno, e graças a ele adquire um novo sentido, converte-se na passagem para uma vida nova. A vitória do Senhor transmite-se a todos os que creem nele e participam da sua vida. Eu sou, afirma o Mestre, a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ainda que a morte seja inimiga do homem na sua vida natural, em Cristo converte-se em amiga e irmã. Ainda que o homem seja derrotado por esse inimigo, acaba por ser vencedor, porque mediante a morte adquire a plenitude da vida. Entende-se bem que, para uma sociedade que tem como fim quase exclusivo ou exclusivos bens materiais, a morte continue a ser o fracasso total, o último inimigo que acaba de um só golpe com tudo o que deu sentido ao seu viver. Prazer, glória humana, ânsia desordenada de bem-estar material. Os que têm espírito pagão continuam a viver como se Cristo não tivesse realizado a redenção, transformando completamente o sentido da dor, do fracasso e da morte. A morte dos pecadores é péssima, afirma a Sagrada Escritura, mas, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos é preciosa. Neste mesmo sentido, a Igreja já nos primeiros tempos celebrava o dia da morte dos mártires e dos santos como um dia de alegria. Era o Dies Natalis, o dia do nascimento para uma nova vida, para uma felicidade sem fim, o dia em que passavam a contemplar radiantes o rosto de Jesus. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, recorda-nos o Apocalipse. De hoje em diante, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Não só eles próprios serão premiados pela sua fidelidade a Cristo, mesmo nas mais pequenas, até um copo de água dado por Cristo receberá sua recompensa, mas também, como ensina a Igreja, com eles permanecerão de algum modo os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade. Todos esses bons frutos da natureza e do nosso trabalho, limpos, contudo de toda impureza, iluminados e transfigurados quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, todas as outras coisas se perderão, voltarão à terra e ao esquecimento. As suas boas obras o acompanham. 3. A morte dá lições para a vida. Ensina-nos a viver com o necessário, desprendidos dos bens que usamos, mas que dentro de um tempo teremos que deixar. Levaremos conosco, para sempre, o mérito das nossas boas obras. Ensina-nos também a aproveitar bem cada dia. Carpe diem. Goza do presente, diziam os antigos. E nós, com sentido cristão, podemos dar a essas palavras uma nova orientação. Aproveitemos gozosamente cada dia como se fosse o único, sabendo que nunca mais se repetirá. Hoje, no momento do exame de consciência, teremos uma grande alegria ao pensarmos nas jaculatórias
nos atos de amor ao Senhor, no trato com o anjo da guarda, nos favores aos outros, nos pequenos serviços, nas vitórias, no cumprimento do dever, talvez na paciência, que fomos acumulando ao longo das horas e que o Senhor converteu em joias preciosas para a eternidade. Não deixemos escapar estes dias, numerados e contados, que nos faltam para chegarmos ao fim do caminho. A incerteza do momento do nosso encontro definitivo com Deus anima-nos a estar vigilantes, como quem aguarda a chegada do seu Senhor, cuidando com esmero do exame de consciência, com contrição verdadeira pelas fraquezas desse dia, aproveitando bem a confissão frequente para limpar a alma mesmo dos pecados veniais e das faltas de amor. A lembrança da morte ajuda-nos a trabalhar com mais empenho na tarefa da santificação pessoal, vivendo com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos, redimindo o tempo, recuperando tantos dias e tantas oportunidades perdidas. Às vezes pode acontecer-nos o que escreveu o clássico: não é que tenhamos pouco tempo, é que temo-lo perdido muito. Aproveitemos o que nos resta. Devemos desejar viver muito tempo para prestar maiores serviços a Deus, para nos apresentarmos diante do Senhor com as mãos mais cheias, e porque amamos a vida, que é um presente de Deus, e quando chegar o nosso encontro com o Senhor, até esses últimos instantes, nos deverão servir para purificarmos a nossa vida e para nos oferecermos a Deus Pai com um ato de amor. Para esse transe, Santo Inácio escreveu: como em toda a vida, assim também na morte e muito mais, deve cada um esforçar-se e procurar que Deus nosso Senhor seja nele glorificado e servido e os próximos edificados, ao menos com o exemplo da sua paciência e fortaleza, com fé viva, esperança e amor dos bens eternos. O último instante aqui na terra deve ser também para a glória de Deus. Que alegria experimentaremos então por todo o esforço que tivermos posto em dar a vida pelo Senhor, o trabalho oferecido, as pessoas que fomos procurando aproximar do sacramento da confissão, os 1000 pequenos pormenores de serviços prestados aos que trabalhavam conosco, a alegria que transmitimos à família. Depois de termos deixado aqui frutos que perduram até a vida eterna, partiremos e poderemos dizer com o poeta: o meu amor deixou a margem e na corrente canta, não voltou à beira, pois o seu amor era água, a água viva que é Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.